Fala galera, beleza? Vamos aqui para a nossa quarta aula, né, sem contagem da semana base. Hoje a gente vai continuar, né, como a gente estava falando nessas últimas semanas, sobre separação de misturas homogêneas. Então, assim como a semana passada, todas as misturas desta aula serão homogêneas, tá bom? Vai ser uma aula bem mais tranquila, tipo assim, vai ser mais rápida, com menos conteúdo, porque as misturas homogêneas são mais fáceis de você separar, né? Não tem como você inventar muita moda, né? É o que eu vou mostrar aqui e basicamente só isso, tá bom? E aí, no final eu vou trazer, né, umas outras coisas aqui e me perdi aqui já, mas vai aparecer aqui no roteiro. Aqui um lindo quadro de Monet, é alguma coisa tipo subida na... Esqueci, eu lembro do título em inglês, mas aí é Cliffs Climb, uma coisa assim. Só que eu esqueci em português, quando eu pesquisei a imagem para colocar no slide. Enfim. E aqui é Renoir, isso aqui é Veneza. Bem bonitinha, né? Enfim. Vamos ver no nosso roteiro da aula as misturas, né? Separação de misturas sólido e líquido, líquido e líquido. Vai ter uma parte para o petróleo, né? Assim, não precisava colocar, mas eu gosto de trazer porque é bem interessante. E no final eu vou trazer um slide meio que resumão de toda essa questão de separação de misturas, tá? Vocês podem se perguntar novamente, cadê as misturas gás-gás? Mesma coisa, o modelo que a gente assume de gás é o gás ideal, então ele não tem interações intermoleculares, tá? Eles não interagem, e aí não dá para formar mistura, tá bom? Mas tem algumas questões, novamente, que assumem que dá para formar mistura, e aí o método de separação ele é muito estranho, ele é, tipo assim, são questões que você consegue fazer por eliminação, tá? Não vale a pena a gente perder muito nosso tempo para entender, porque é um processo que, assim, pesquisando, né, no banco de questões que a gente tem acesso, quase não aparece, tá? Então, não precisam se preocupar com isso, tá? Vocês podem se perguntar assim, tá bom, gás-gás eu já entendi que não precisa, mas cadê as misturas sólido-sólido que a gente viu semana passada? Realmente, a gente viu semana passada as misturas sólido-sólido, como areia, o grão de café, né, com a casca dele e tudo mais. Por que ela não está aqui? Porque as misturas homogêneas sólido-sólido geralmente são ligas metálicas, né? Lembra daquelas, o aço, por exemplo? É uma liga metálica do ferro com carbono, né? Uma mistura sólido-sólido, porque ferro e carbono são sólidos, só que ela é homogênea, porque ela forma uma liga metálica. O bronze, que é cobre e estanho, tudo isso são ligas metálicas, são misturas homogêneas, sólido-sólido. Só que elas são muito difíceis de separar, tipo assim, praticamente impossível, tá? Porque geralmente para você separar misturas homogêneas, não dá para fazer por solubilidade, por exemplo. Não dá para você fazer por catação. Não dá para você fazer uma decantação, né? Então, acaba que para você separar uma mistura sólido-sólido, teria que fazer uma fusão. Só que, geralmente, as misturas sólido-sólido homogêneas, elas formam misturas eutéticas, que tem ponto de fusão constante. Então, acaba que não adianta, né? Você teria que fazer um método de separação, existe, claro que existe, só que ele é muito mais caro, muito mais difícil e não cai, tá? Então a gente simplesmente não vai ver, tá? A gente vai ver as misturas sólido-líquido e líquido-líquido. Né? E como envolvem líquidos, lembra semana passada, sempre que envolve líquido fica um pouco mais fácil, tá? Então a gente vai ver direitinho aqui tudo isso, tá? Vai ter lista de exercício, gabarito comentado. É uma aula um pouco mais light para a gente dar aquela descansadinha para os conteúdos que vão vir pela frente, tá? Bom, as misturas sólido-líquido, né, como a gente viu semana passada, é uma mistura em que uma parte ela é sólida e outra parte ela é líquida. Como é uma mistura homogênea, elas se misturam, né? Elas são miscíveis, elas se solubilizam. Então, geralmente vão ser as soluções. O soro caseiro, o seu refrigerante, o suco e por assim diante, tá? E aí, como ele está solubilizado, é um pouco mais difícil de você tirar o sólido de dentro, tá? Se você deixar a mistura lá mó tempão, ela vai ficar bonitinha, não vai ter formação de fase, não vai decantar, não vai precipitar, tá? Porque nas misturas homogêneas, as partes elas estão muito mais interligadas, tá bom? Então, como você não consegue tirar o sólido do líquido, você vai tirar o líquido do sólido. Vamos ver se faz sentido. Tem duas formas principais de você separar as misturas homogêneas sólido-líquido.
que é a evaporação e a destilação simples, que no fundo é o mesmo processo, tá? A única diferença é a aparelhagem, né? Que é mais ou menos onde que você vai fazer cada coisa. A evaporação, ela é um processo natural, né, de passagem de mudança de estado físico. Então, eu tenho a minha água aqui na minha garrafa, se eu deixar ela paradinha aqui, lentamente, naturalmente, espontaneamente, ela vai começar a evaporar, né? É por isso que as poças de água na nossa casa, quando cai um copo de água e tudo mais, elas secam sozinhas, né? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, mas isso não quer dizer que não exista água passando do líquido para o gás antes de 100 graus Celsius, tá? Isso é até um ponto bem importante que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? O ponto de ebulição é quando tudo começa a virar gás, tá? Mas aí existe, antes do ponto de ebulição, essa passagem do líquido para o gás, tá? E é um processo natural, tá bom? De mudança de estado físico, em que o líquido, novamente, vai virar um vapor, vai virar o gás, tá bom? E aí, como você tem uma solução sólido-líquido, você tinha um sólido e um líquido. Se o líquido está evaporando, o sólido ele não vai evaporar, né? Primeiro ele teria que fundir para depois evaporar. Só que aí seria temperaturas altíssimas, tá bom? Então, o seu líquido está saindo do recipiente, mas o sólido não. O sólido ele continua no recipiente. Se o sólido continua no recipiente, houve a separação, tá? Porque você tinha um copo com água e sal. A água evaporou, o sal continuou no copo, tá bom? Então, houve essa separação, tá? Que é o que acontece nas salmouras, tá? Principalmente para a produção de sal de cozinha, o NaCl, em larga escala, né? Que é a imagem que eu trouxe aqui para vocês. Principalmente na região Nordeste, em Natal, tem bastante dessas salmouras, que é tipo assim, ele pega a água do mar e estende num campo gigante, gigante. Tipo, ele faz várias piscinonas de água do mar. A água do mar é principalmente água e sal, né? Principalmente o NaCl, o sal de cozinha. Então, como é um processo muito grande, se ele fosse aquecer esse sistema, né, para poder induzir essa evaporação da água, ia ser muito caro. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa água, colocam nas piscinas e deixam lá o tempo rolar. O próprio sol, ele vai batendo, ele vai fazendo a água esquentar. A água esquenta, ela começa a evaporar um pouco mais, tá? E aí ela evaporando, 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 vão formar verdadeiras montanhas de sal, que aí depois a pessoa vai lá e tira, tá? Então, houve a separação no momento que a energia solar faz a água evaporar. Ela evaporou, separou, tá bom? Como a água, você não precisa dela de volta, né? Não uma substância preciosa, nesse caso, você pode fazer isso ao ar livre, né? No processo natural mesmo, sem ter a recuperação da água, tá? Só que às vezes no seu laboratório, você não quer perder a coisa que está evaporando, né? Então você vai usar uma aparelhagem específica no laboratório para fazer a destilação simples, tá? Que é o mesmo processo. Só que aí, como é no laboratório, é em menor escala. E aí você usa o calor, né, de uma chama, de um fósforo, de um bico de Bunsen, por exemplo, para aquecer a sua mistura. E aí na hora que você aquece a sua mistura, você induz a evaporação a acontecer mais rápido. E aí o resto é tudo igual, tá? Só vai ter essa aparelhagem diferente, né? Então, assim, resumindo, os dois processos eles usam a mudança de fase, né, a evaporação, só que um é um processo natural, um outro processo no laboratório, com a intervenção humana, tá? A evaporação é mais lenta, a destilação é mais rápida. A evaporação é natural, a destilação não é. A evaporação é lenta e feita ao ar livre, enquanto que a destilação não. A destilação ela é mais rápida e ela é feita nos laboratórios. E aí a gente pode até fritar um pouquinho aqui rapidinho na aparelhagem para vocês entenderem, tá? Lembrando, vocês não precisam saber o nome das coisas, tá? Mas vamos aqui entender o processo, né? Você tem aqui uma chama, que às vezes é um bico de Bunsen, que ela aquece uma placa, e na placa tem um Erlenmeyer, acho que é Erlenmeyer, um Erlenmeyer, que nada mais é do que uma cumbuca com a sua solução. Então aqui a água salgada, a água com NaCl. Você vai ter um termômetro aqui em cima, para você poder controlar essa temperatura. Ele aqui em cima, ele vai estar medindo a temperatura do gás, tá? Ele não está medindo a temperatura da água, porque ele não chega na água.
ele chega aqui. E por que é importante que ele esteja aqui em cima? Porque aqui em cima tem uma conexão com o seu condensador. Então, com um termômetro aqui em cima, você vai medir a temperatura do gás, do vapor que passa do frasco para o condensador. Por que é importante o condensador? O que ele faz? O condensador, ele vai condensar o seu vapor. Por quê? Para você não perder a substância que está evaporando, né? Então, na evaporação, você perdia a água. Aqui não, aqui você vai recuperá-la. E como que você vai recuperar? Você vai passar o vapor pelo condensador. E como que ele condensa a substância? Ele vai diminuir a temperatura do sistema. Então, imagina que logo em cima do frasco, aqui onde está medindo o termômetro, está uma temperatura de 200 graus. O condensador vai fazer com que a temperatura do local esteja, sei lá, 100 graus. Essa diferença, né, de temperatura vai fazer com que a substância condense. E aí como que ele faz essa diminuição da temperatura? Ele coloca água fria, né? Ele bota a água fria aqui embaixo, ela vai passando aqui por cima, às vezes em espiral, tá? E ela sai aqui em cima, né? Então, você coloca a água fria embaixo, que ela vai subindo e ela vai esquentando, porque ela vai trocando calor com o vapor, tá? Aí o vapor ele diminui a temperatura e a água aumenta. E aí ela lá em cima ela vai sair uma água um pouco mais quente, tá? E aí você depois pode resfriar de novo e reaproveitar, tá? O que acontece? Por que você coloca água fria embaixo? Porque você quer que esse vapor condense. Então você quer que na hora que ele caia nesse recipiente aqui, que ele esteja líquido. Para você garantir que aqui esteja líquido, aqui tem que ter a menor temperatura possível, tá? Enquanto que ao longo do trecho pode ter temperaturas maiores, tá? É um processo gradual, né? Uma temperatura gradual. Aqui está 200, aqui está 150, aqui está 130, aqui está 100, tá? Por exemplo. Então, por isso que você coloca embaixo. Colocando embaixo, você garante que o final, a reta final do condensador, vai condensar o vapor, tá bom? E aí aqui em cima vai estar um pouquinho mais quente e não influencia nada de forma prejudicial, tá? E aí você garantiu que o vapor condensa, ele vai cair aqui em gotinhas e você vai ter ele no outro recipiente, normalmente. Então, ao final do processo aqui de destilação, você vai ter aqui somente o sal e aqui vai ter somente a água. Você separou as coisas, tá bom? Então vamos fazer o caminho de novo. Tem aqui a solução com o sólido e o líquido. Você aquece, aquece, aquece. O líquido vira vapor, ele sobe e entra no condensador, tá? Porque é tudo fechado, né? Bem vedado. Entrou no condensador, a temperatura começa a diminuir de forma gradativa, até o momento que ele condensa e volta a virar líquido. Na hora que ele volta a virar líquido, ele já está no final do condensador, e aí ele pinga, 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 pinga no seu novo recipiente e é separado. Aqui vai ficar o líquido e aqui vai ficar o sólido, tá? É basicamente isso que você usa para separar as misturas sólido-líquido, tá bom? É o mesmo processo, né? Assim, em essência, é você fazer a parte líquida evaporar, só que a evaporação é natural, é lenta, e a destilação simples, ela é rápida, ela é não natural, né? Ela é feita a partir da intervenção humana no laboratório, tá bom? Bom, era isso que você tinha que saber de separação de mistura sólido e líquido, evaporação ou destilação simples. Nas misturas, líquido-líquido, vai ser a mesma coisa, né? Vai existir somente a destilação, tá? Só que vai ser uma destilação que ela pode aparecer de duas formas, como a destilação simples, que a gente viu agora, ou a destilação fracionada, tá? O esquema da destilação simples é a mesma coisa, só que ao invés de você ter aqui um frasco, água salgada, você vai ter água com etanol, água com o suco, você vai ter o suco aí, por exemplo, se o suco for só de coisa líquida, né? Se você pegar xarope de guaraná e água, xarope de guaraná mistura na água, então você forma uma mistura bem doce, por sinal, tá? E aí você consegue fazer a separação, tá? Só que por que existem dois tipos de destilação? Porque os líquidos, eles têm pontos de ebulição, às vezes, próximos. Então, o exemplo que eu dei da água e o etanol ele entra em ebulição lá nos 70 e poucos e a água no 100. Né? De 70 e pouco para 100, para a química, é uma diferença muito baixa de temperatura de ebulição. Então, na hora que você aquece a sua mistura, pode ser que o álcool ele evapore junto com a água.
né? Então, o seu vapor, no final das contas, né, na hora que passa pelo condensador, ele não está puro. Ele não tem somente água ou somente etanol. Ele vai ter os dois. Ele vai ter água e etanol. E aí, você vai estar enxugando gelo. Você vai estar tirando de um recipiente para o outro, né? Então, não adianta, tá? Por isso que às vezes você vai ter que fazer uma destilação fracionada, para você garantir que nesse vapor, né, que passa pelo condensador, tenha somente o composto que você quer separar, tá? Para você garantir uma maior pureza, tá? Porque é importante a gente notar que, assim, todos esses processos de separação, eles não são 100%, tá? Geralmente vai ter uma margem de errozinho aí que a gente releva, tá? E aí a destilação fracionada é justamente para aumentar esse rendimento, né, essa eficácia do processo de separação, tá? E aí, como ele é um passo além da destilação simples, ele vai ter uma vidraria, ele vai ter uma aparelhagem um pouco diferente. E como que é diferente? A única diferença é que ele vai ter uma coluna de fracionamento. Olha aqui a imagem. Estão vendo aqui, né? Agora vamos comparar. É a mesma coisa. Olha só. O recipiente com calor. Recipiente com calor. Termômetro. Termômetro. Condensador aqui. Eita. Condensador aqui. Água entrando no condensador e saindo. Água entrando e saindo. Tô muito spoiler do próximo. O beckerzinho no final, né? O recipiente no final. Recipiente no final. É igual. Qual que é a diferença? Essa coluna de fracionamento. Que às vezes pode parecer como coluna de Vigreux. Em francês é tipo Vigreaus, com X no final. É Vigreaux. Uma coisa assim. Que nada mais é do que uma coluna com... E aí cada modelo vai ter sua especificidade. Mas é basicamente uma coluna com várias bolinhas de vidro mesmo, né? Que essas bolinhas são uma barreira física para o vapor, né? Porque aqui, vamos colocar a nossa solução aqui. Vou colocar água e etanol. Quando eu começo a aquecer, o etanol ele tem um ponto de ebulição menor, 70. Né? Vamos colocar 70 graus Celsius. E a água 100. Na hora que eu aqueço, a gente primeiro passa no 70 antes de chegar no 100, certo? Então, na hora que eu aqueço aqui, eu vou colocar minha temperatura, sei lá, nos 80, para garantir a ebulição do etanol, né? Do álcool. Beleza, o álcool ele começa a evaporar a 70, né? Então ele está lá, como está no 80, ele já está em ebulição, ele já está virando vapor. Só que a água, apesar da temperatura de ebulição dela ser a 100, a 80 ela também está evaporando, numa taxa até que considerável. Então, está evaporando muito álcool e pouca água. Por quê? Porque o álcool ele tem uma menor temperatura de ebulição. A gente chama disso de que ele é mais volátil, tá? Então, na destilação, quando envolvem dois líquidos, evapora primeiro o mais volátil, que tem menor temperatura de ebulição. Só que o outro também está evaporando, né? Então, a gente vai ter aqui uma mistura com muito álcool e pouca água em vapor. Na hora que começa a subir a coluna de fracionamento, a temperatura começa a diminuir, porque você está subindo na coluna, né? Aqui vai estar a 80, aí aqui vai estar a 70, 60, 50 e por assim em diante, tá? É claro que esses valores eu estou chutando aqui, mas só para falar que conforme aumenta a coluna, vai diminuindo a temperatura. Então, por que você coloca uma coluna de fracionamento? Para que essas bolinhas, conforme a temperatura diminui, consigam condensar a substância menos volátil, que tem uma maior temperatura de ebulição, que no caso seria a água. Então, por que ela faz isso? Porque vai subindo a coluna, diminui a temperatura, certo? Então, aqui em cima vai estar um pouco mais frio, tá? Só que vai ser uma temperatura que é suficiente para o etanol continuar a vapor, porque vai ser uma temperatura acima de 70, mas vai ser uma temperatura não muito acima de 70. Então, a água ela não vai ter tanta vontade de se manter vapor, tá? Ela vai querer voltar a ser líquido. Só que ela só vai voltar a ser líquido se ela bater. Ela vai bater como? Ela vai bater na coluna de fracionamento, tá? É um processo um pouco complicado, entendeu? Mas assim, qual que é o mecanismo? Você coloca a coluna de fracionamento para que o composto menos volátil, que tem uma temperatura de ebulição maior, ele não passe para o condensador,
tá? Seja uma barreira física para esse composto, tá? E aí o outro, que é mais volátil, que tem uma temperatura de ebulição menor, ele vai continuar passando normalmente. E aí o etanol aqui, ele vai subindo, a quantidade de água com ele diminui cada vez mais, e aí ele passa para o condensador bonitinho aqui e cai no becker tranquilo, tá bom? É basicamente isso que você faz, né, para separar as misturas líquido-líquido. Então, se ela tem uma diferença de ebulição muito grande, um composto entra em ebulição a 100, o outro a 200, você pode usar destilação simples, tá? Que ela vai ter um grau de eficiência bem considerável, tá? Porque aí a 100 graus Celsius, uma vai entrar em ebulição e a outra vai estar muito longe de entrar, tá? Só que aí se for muito próximo, como o caso do etanol e da água, que é uma diferença de 20 a 30 graus Celsius, é melhor usar o fracionamento, a destilação fracionada, para que você consiga ter uma eficácia relevante, considerável, tá? Mas vai ser basicamente isso que você vai usar. Ele deu uma mistura líquido-líquido, destilação, e parte para o braço, tá? Aí às vezes ele vai brincar com isso, né? De ser uma destilação simples ou fracionada. Aí você vai ter que olhar para ver se a temperatura de ebulição é muito próxima ou não. Aí você pode perguntar, Ian, qual que é o valor que eu considero próximo? Não existe, tá? É no tato, é no feeling, na experiência. Mas eu te adianto, se for uma destilação simples entre líquido e líquido, vai estar muito explícito que é simples. Porque vai ser uma diferença, assim, estúpida, tá? Vai ser um cara que entra em ebulição a 1000 e o outro que entra em ebulição a 10, tá? Vai ser uma coisa, assim, bem grotesca, bem diferente mesmo, tá? E aí, qualquer coisa bem próxima ali, uma temperatura, né, numa diferença de 50, de 30, de 60 e tal, você já começa a ter um pé meio atrás que provavelmente vai ser uma destilação fracionada, tá? Então, é isso. De mistura líquido-líquido e de mistura sólido-líquido. Basicamente um processo bem parecido, né? Que é você passar o líquido para o vapor, tá? Só que aí aqui você vai retirar o sólido, então não precisa se preocupar tanto com a temperatura, enquanto que no líquido-líquido precisa, tá? Porque aí os dois são líquidos, então geralmente a temperatura de ebulição vai ser próxima, tá? E aí a coluna de fracionamento, ela vai impedir que o composto menos volátil, que tem uma maior temperatura de ebulição, passe para o condensador, tá? Naquele mecanismo que eu falei. Sobe a coluna, diminui a temperatura, só que não diminui o suficiente para que o composto mais volátil, né, seja barrado. Então, sobe a coluna, diminui a temperatura, o composto mais volátil continua passando e o menos volátil ele é barrado pelos cristalzinhos. Às vezes vai ser uma bolinha de cristal, às vezes vai ser só o próprio formato, né, da coluna, às vezes vai ser uma coisa reta assim, vai variar de modelo. Mas o princípio é esse. Subiu a coluna, diminui a temperatura, vai passar somente o mais volátil, que tem menor temperatura de ebulição, tá bom? E aí o processo é igual, condensador, água fria embaixo, água quente sai em cima, tá? Porque aqui embaixo você tem que garantir que a temperatura está baixa, tá? Se você fizesse o contrário, você poderia ter um aquecimento da água, e aí aqui embaixo poderia não estar frio o suficiente para condensar tudo. E aí ia ter vapor saindo e líquido. E aí não é isso que você quer. Você quer que todo vapor vire líquido, novamente. Tá bom? Bom, era isso. Agora vamos passar para os slides meio que extra. O petróleo. Por que eu trouxe petróleo? Porque ele é uma mistura de hidrocarbonetos, que acho que já estão vendo com Breno, né, que é uma função orgânica que tem somente carbono e hidrogênio. Por isso, hidro, de hidrogênio, carboneto, de carbono. E o petróleo é uma mistura, a gente considera meio que uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. E cada parte do petróleo tem uma quantidade de carbonos diferente. E cada parte dessas, né, cada blocão de substâncias, tem uma finalidade na nossa vida, tá? Então, trouxe aqui 3 imagens para ajudar a gente, mais ou menos. A primeira aqui é uma... Esqueci o nome disso, agora falhou a memória. Mas é meio que uma ilhazinha, né? Obviamente metálica e tudo mais, para fazer a extração do petróleo, tá? Que ela fica tipo alto mar mesmo,
As pessoas ficam aí tipo 2, 3 meses, aí depois passa um barquinho para trocar a equipe, né? Plataforma. Obrigado, tio. Uma plataforma de petróleo, que aí ela ajuda aí a tirar o petróleo. Vai ter uma broca que vai lá no assoalho marítimo, né? Principalmente com a questão do pré-sal e tudo mais, né? E é aqui uma foto do Lula com a mão suja de petróleo, na época que ele visitou uma dessas plataformas. E como é que funciona? A pessoa vai na plataforma, bota a broca lá embaixo e vai tirar o petróleo bruto, né? Cheio de hidrocarbonetos diferentes. Como é que você separa? É basicamente uma mistura homogênea, líquido-líquido. Na hora que você vai separar, você vai usar a destilação. Só que como você tem zilhões de compostos, e são compostos que eles têm temperatura de ebulição próximas, você vai usar a destilação fracionada. Só que aí, aqui a destilação fracionada, ela atinge outro nível. Porque aqui o bagulho é sério, o bagulho é industrial, real, oficial. Porque, olha só, essa é o que essa imagem traz. O crude aqui, você só ignora o que é o crude, tá? Você vai passar o quê? Você vai passar o petróleo bruto aqui estivesse aquecendo. Ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo tanto que você consegue separar bonitinho nos blocões do petróleo, né? E aí, conforme você sobe nessa coluna aqui de fracionamento bem braba, a temperatura diminui. Então aqui vai estar a 1000 graus Celsius, aqui em cima a 30, tá? Então, conforme você vai subindo esses andares, mais volátil é a sua substância, menor é a temperatura de ebulição, tá? Então são compostos cada vez mais leves, tá? Porque quanto mais leve mais fácil dele entrar em ebulição, então ele é mais volátil, tá bom? Então você aquece bastante aqui, os gases eles sobem diretão, tá? Você vê aqui que a primeira parte aqui, o primeiro bloco lá em cima, são os compostos mais voláteis, que são os gases, né? Que é quando o hidrocarboneto tem de 1 a 4 carbonos, tá? E aí você vê aqui que a temperatura é de 20 graus Celsius, que vai formar praticamente o GPL, tá? Que é o gás de petróleo liquefeito, tá? Que aí geralmente vai para a cozinha, que vai virar o GLP, que às vezes ele troca, né? O gás liquefeito de petróleo. Talvez aqui esteja em inglês e a imagem não traduziu, tá? Mas aqui é o gás, né? O gás de petróleo que você vai usar no botijão da sua cozinha, você vai utilizar para fazer um maçarico e por assim diante. O segundo blocão vai ser a parte um pouco menos volátil, né? Que é meio que o nafta, né? Que é o carbono de 5, quantidade de 5 a 9 carbonos. Que aí vai formar, tipo assim, produtos químicos variáveis, né? Às vezes o querosene, vai formar um composto de petróleo para fazer borracha e coisas em diante, tá bom? Você vê aqui que a temperatura já é de 70 graus Celsius. Passando para o terceiro blocão, é a gasolina, praticamente, que é o carbono com 5 carbonos a 10 carbonos. Que aí é a gasolina, é o que você vai colocar no carro, na moto, né? E por assim diante. É claro que essa gasolina, depois ainda assim passa por um tratamento. No Brasil a gente coloca um pouco de etanol e por assim diante. Mas é basicamente a gasolina. 120 graus Celsius, a temperatura ela está aumentando conforme a gente diminui, tá? Beleza? Eu não lembro se eu falei isso ou não. Me confundi agora. Mas enfim, conforme a gente vai subindo na coluna, a temperatura ela diminui, tá? Então aqui em cima vai estar só as partes mais leves. E aí descendo novamente, querosene é 170, tá? Que aí vai ser basicamente o seu combustível de avião, combustível às vezes, né, o diesel às vezes vai estar aqui, tá? Que é o combustível um pouco mais pesado e por assim diante, né? Olha o diesel aqui embaixo, sendo contradito bem ao vivo. Você tem a querosene aqui em cima, uma parte mais pesada, o diesel, desce de novo, óleos lubrificantes, tá? Para você colocar lá no carro, na moto, na bicicleta, onde quiser. E aí desce de novo, vai vindo a parte bem pesada mesmo, que é o fuel, que é para você, tipo, é combustível de barco e é um combustível que é utilizado na indústria, né, para ser queimado, né? Como ele é bem pesado, ele não é eles não ligam tanto para ele, né? Não precisa refinar, não precisa fazer um processo a mais, né? É só tirou dali e usa, tá? E aí por fim, a última parte que não vira vapor nem ferrando
é o resíduo, é o alcatrão, que geralmente vai utilizado no asfalto, né? Que é a parte do petróleo bem bruta mesmo, que é praticamente lixo, né? Assim, não é lixo porque a gente consegue aproveitar, mas ela não tem muita utilidade, né? Energética principalmente, tá? Então, eu descrevi mais ou menos cada blocão, vamos passar de novo. Você pega o petróleo bruto do fundo do mar, passa aqui por um aquecimento, né, constante, as partes mais leves vão subindo, então aqui, lá em cima vai ter o bem mais leve, aí vai diminuindo a leveza, né, e a temperatura aumenta, porque a fonte de calor está embaixo, tá? Então conforme você sobe, a temperatura diminui, tá? E aí você vê que tem várias reentrâncias, né, vários sulcozinhos, várias coisas, que é como se fosse aquela coluna de fracionamento que eu falei para vocês. Aqui não são bolinhas de cristal, são várias retinhas, várias placas metálicas mesmo, tá? Para poder facilitar e aprimorar o seu processo de separação. Porque aí uma parte mais pesada, na hora que bate nessa tabela, né, nessa camada, ela não consegue ultrapassar. Enquanto que a parte mais leve, mais volátil, consegue, tá? E aí, com isso, você vai ter uma coluna de fracionamento hiperindustrial, que aqui em cima você vai tirando uma coisa mais leve, aí ela vai diminuindo a leveza, diminui, até chegar aqui embaixo, que é o resíduo, tá? E aí você consegue fazer sua separação da mistura do petróleo. A gente anota até que, olha só, aqui em cima praticamente gás, aí vira líquido, né, aqui no meio, e aqui embaixo ele é líquido, mas ele é quase sólido, né? É um líquido bem espesso, tá? Que se você deixar ele um pouquinho, ele vira uma pedrinha mesmo, tá? Às vezes, né, você não se espante se você encontrar uma foto, né, de uma pedra de petróleo. Tipo, é possível, tá bom? Principalmente que quando eles extraem, às vezes vem um pouquinho de pedra, né? Às vezes o petróleo ele acaba virando uma rochinha que claramente você consegue, né, quebrar, você consegue dissolver e tudo mais, tá? Mas é basicamente isso, né? Eu estou aqui só descrevendo porque o petróleo ele é muito utilizado como exemplo, né? Porque principalmente o Enem ele usa contextualização. Para fazer a contextualização, ele tem que trazer alguma coisa da realidade. Então, para falar de destilação fracionada, eles principalmente utilizam o petróleo. Eles utilizam a mistura de água e sal, né? Para você falar da salmoura, por exemplo, tá? Então, é até interessante a gente ver para entender como é que funciona na vida real, mas também para ter essa aplicação nos vestibulares, né? Para você viu petróleo, viu separação de misturas, é destilação. E não tem erro, tá? E aí, era isso a matéria, tá? Semana que vem a gente vai ver gases, se não me engano, tá? Vai começar a entrar num ritmo um pouco mais de exercícios com cálculo, tá bom? Mas a gente vai vendo esse cálculo com calma para ficar tudo direitinho, tá? E aí, esse aqui é o último slide. Eu deixei esse PDF para vocês separadamente, caso vocês queiram imprimir ou fazer alguma coisa. Na hora que eu pensei nisso, eu queria fazer tipo aqueles fluxogramas que você vai escolhendo uma coisa e aí dá uma resposta, tipo, qual é o seu filósofo? Aí tá lá, você gosta de ciência, sei lá. E aí sim, aí ele te direciona para uma outra parte do negócio. Você fala assim, não gosto de ciência, então você vem para essa parte aqui, né? Só que não consegui, não fui capaz. Né? Que seria tipo assim, existe formação de fases? Sim. Então é uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea forma as fases, né? Aqueles horizontezinhos que você consegue distinguir. As misturas homogêneas não. Aí estaria tipo aqui, não, uma setinha para mistura homogênea. Qual é o estado físico da sua mistura? Sólido. Então uma mistura heterogênea, sólido-sólido. Sólido-líquido, ela é meio sólido, mas também tem líquido. E por assim diante, sabe? Só que não consegui não. Então, só fiz aqui esse slide para que eu coloquei todos os métodos de separação que a gente viu. Então é um resumão, tá? Que aí você, assim, dá uma olhada, né, antes da prova e tudo mais, que aí, se aparecer algum nome desses, você já vai estar um pouco mais familiarizado, tá? Então, vamos lá. Mistura heterogênea, existem 3, que é sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido. Né? Esse nome ele diz respeito ao estado físico das partes da sua mistura. Então, o sólido-sólido, as duas partes estão sólidas. Como é que você separa? Eu coloquei aqui na ordem, né, do que costuma aparecer mais, tá bom? Então, na mistura sólido-sólido, primeiro você pode fazer a catação, você pode usar a peneira, você pode fazer uma separação magnética, pode usar dissolução fracionada,
que é você dissolver uma das partes. Você pode fazer a flotação, que é você fazer uma das partes flutuar, que você coloca um líquido com densidade intermediária. Você pode fazer a fusão fracionada, que é você fazer uma das partes entrar em fusão, virar líquido. Não funciona com mistura eutética. Você pode fazer a sublimação, que é a mesma coisa da fusão, só que você passa direto para o estado de vapor. Ventilação, que é tacar vento. Levigação é a ventilação com água. Isso para você separar a sua mistura heterogênea sólido-sólido. Quando é sólido e líquido, você pode usar sedimentação, precipitação, tá? Que está bem atrelada com a decantação, que é só você deixar o cara lá descansar. O sólido ele cai porque ele é mais denso e aí você teve a separação. Centrifugação, mesma coisa, só que feito em laboratório, aquela máquina que gira. A decantação, você deixa ele sedimentar, precipitar e depois tira o líquido, né? Como é uma mistura heterogênea sólido-líquido, você pode só entornar o recipiente. A sifonação, que é a decantação que utiliza uma mangueira. Filtração simples, colocou o papel de filtro, passou a sua mistura, o líquido passa pelo filtro e o sólido fica retido. Filtração a vácuo é a filtração simples, acelerada por conta, né, do vácuo, que ele suga mais rápido esse líquido preso no filtro. Coagulação e floculação, aquela parte das estações de tratamento de água, as ETAs, né, que é você colocar uma substância para aumentar, né, o tamanho das partículas. Né? Então você primeiro forma coágulos, que você forma pequenas bolinhas, né, que aí facilita, né, a separação, porque você aumenta a densidade, então ele cai com mais facilidade, né, ele precipita. E a floculação formou os coágulos, começa a mexer, que os coágulos se juntam e formam flocos, que são partículas maiores, e aí facilita ainda mais. Ah, mas a minha mistura heterogênea é líquido-líquido. Pô, usa decantação ou sifonação, mesmo processo. Você vai colocar no recipiente, ele vai decantar, né? Então vai formar as duas fases. Você joga a torneirinha aqui embaixo, o líquido mais denso ele cai, o menos denso você fecha a torneirinha para ele ficar preso. E a sifonação faz isso, só que com a mangueira. Tá, mas a mistura não é heterogênea, é homogênea. Foi o que a gente viu hoje. Se ela é sólido líquido, você pode usar evaporação ou destilação simples, que é aquecer para o líquido virar gás, virar vapor e separar do sólido. Ah, mas se ela for líquido-líquido, você utiliza a destilação. Ela vai ser simples quando a temperatura de ebulição for bem distante uma da outra. Ela vai ser fracionada quando elas forem próximas. Importante, não funciona para misturas azeotrópicas. Foi uma coisa que até não comentei, né, quando a gente estava vendo os slides, mas agora vale comentar, porque assim, as misturas azeotrópicas, azeu, azul, céu, lá em cima. Então, são aquelas que o ponto de ebulição ele é constante, tá? Então, ele é um valor igual para as duas partes. Se eu for utilizar uma destilação para separar uma mistura azeotrópica, eu não vou conseguir, porque as duas partes elas vão entrar em ebulição ao mesmo tempo. Elas vão evaporar em condições iguais. E nem mesmo a coluna de fracionamento vai conseguir separar, tá? Porque as gotículas de vapor elas vão estar misturadas, né? Então, você não vai conseguir fazer separação, porque os dois eles têm, naquela situação, a mesma temperatura de ebulição, tá bom? Então, misturas azeotrópicas, você vai ter que separar por outras maneiras. Ah, Ian, se ela for uma mistura homogênea azeotrópica, como que eu vou fazer? Não vai cair. Tá? Mas você poderia utilizar, por exemplo, um congelamento fracionado, que é você diminuir a temperatura de ebulição, diminuir a temperatura do local. Um desses compostos, ele vai congelar primeiro, ele vai congelar antes do outro. E aí você vai formar uma mistura, né, sei lá, com um gelinho em cima e o líquido embaixo. Aí você tira o gelo, tá? Mas não se preocupe com isso que não aparece, tá? Mistura homogênea, só destilação. E aí, se for uma mistura azeotrópica, você fala, não dá para separar. E segue com a sua vida, tá bom? Não dá para usar a destilação, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais certinha, tá? Mas é basicamente isso. Então, todas essas misturas, você vai conseguir utilizar algum desses processos, a não ser que seja uma mistura eutética ou uma mistura azeotrópica. Aí tem que tomar um pouco de cuidado. Na eutética, não funciona utilizar nada relacionado à fusão, e na
azeotrópica, não adianta utilizar nada relacionado à ebulição, tá bom? É isso, faça exercícios, colhem nos plantões, mandem dúvidas pra gente, pode ser para mim, pode ser para os plantonistas, para o que for te deixar mais confortável, tá bom? Então é isso, boa semana de estudos e qualquer coisa é só chamar. Beijão, gente!